Sejam todos muito bem-vindos ao Teologia, para mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, nós vamos conversar com o pastor Flávio Ramos sobre a evangelização dos povos muçulmanos. O pastor Flávio Ramos, ele foi missionário no Marrocos, trabalhou entre os muçulmanos durante muito tempo e quando retornou ao Brasil, ele fundou a MEAB, a Missão Evangélica Árabe do Brasil, da qual hoje ele faz parte como professor. Ele também atua na Missão Perspectivas, uma missão que tem como objetivo treinar líderes e também propagar o evangelho para todo o globo. E hoje o pastor Flávio nos deu o privilégio e a satisfação de conversarmos com ele sobre essa questão importantíssima sobre missões entre os povos muçulmanos. Então, o nosso desejo é que você seja encorajado, seja edificado e esclareça pontos que você ainda tinha dúvidas acerca sobre esse assunto, tá ok? O nosso desejo é que Deus lhe abençoe através desse bate-papo, tá bom? Mas antes de irmos para o nosso vídeo, eu queria conversar um pouco com você sobre o nosso canal. Mais de 60% dos nossos ouvintes, daqueles que nos assistem, não são inscritos no nosso canal. Eu gostaria de fazer um pedido para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, dá o seu like nos nossos vídeos. Isso ajuda o nosso canal a crescer, isso fortalece o nosso trabalho aqui na internet e também faz com que o YouTube ele sugira os nossos conteúdos para mais pessoas, tá bom? Então, fortalece o nosso canal, se inscreve se você ainda não é inscrito, dá o seu like, ativa as notificações, compartilhe os nossos vídeos com o máximo de pessoas que você pode, tá bom? Além disso, se você quiser nos acompanhar no Instagram, vai estar aqui na descrição do nosso vídeo, Teologia, tá bom? @Teologia, você nos encontra lá no Instagram. Lá eu faço a pauta da semana e você pode colaborar indicando tipos de assunto que nós podemos trazer para o nosso canal. Você pode colocar lá tipos de perguntas que nós podemos fazer para os nossos convidados. E também você pode sugerir assuntos e debates para o nosso podcast, tá ok? Além disso, nós também estamos lá no Rumble. Vai estar aqui também na descrição do nosso vídeo o nosso canal lá no Rumble. Se você também quiser nos auxiliar, dar uma força para nós, vai lá no site, clica aqui no link do Rumble, compartilha, se inscreva no nosso canal de lá também e nos ajude. Ajude a expandirmos o conhecimento que temos produzido aqui junto com os nossos convidados, tá bom? Então, após a vinheta, eu e o pastor Flávio Ramos vamos conversar sobre a evangelização dos povos muçulmanos. Até daqui a pouco. Pastor Flávio Ramos, seja muito bem-vindo ao Teologia, para mais um podcast do Tchê, para mais uma edição do podcast do Tchê. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar. E o meu desejo é que esse tempo de conversa seja abençoador, esclarecedor e, mais que isso, seja algo para glorificar o nome de Jesus e que os nossos irmãos sejam edificados por esse tempo. Então, seja muito bem-vindo, muito feliz de tê-lo aqui comigo. Prazer, pastor Leandro, uma alegria poder estar com vocês aí e falar ao seu público e compartilhar as oportunidades e desafios desse ministério missionário. Amém. Obrigado, pastor. Pastor Flávio, vamos começar falando um pouco sobre o senhor, tá? Apresentando o senhor para o público, falando onde é que o senhor tem servido, como é que Deus tem lhe usado na expansão do reino, falar um pouco sobre a missão, a MEAB, que o senhor foi fundador e hoje ainda é presidente. Fale então um pouco para nós do senhor e da missão, por favor. Joia. Meu nome é Flávio Ramos, sou casado com uma baiana retada e somos uma missionária. Servimos no passado no Marrocos e depois um período de 16 anos lá na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, na qual tive o privilégio de fundar a Missão Evangélica Árabe do Brasil. Sou pastor também, além de missiólogo,
e tenho o privilégio de servir também agora, além da MEAB, no movimento Perspectivas, um movimento missionário que deseja despertar a igreja, falar à igreja dos desafios dos povos não alcançados. Sou carioca, mas aquele carioca sem sotaque, que já perdeu, morando muito tempo no estado de São Paulo, no estado do Paraná, fora do Brasil também. Eu acho que é difícil o pessoal me identificar como carioca, como carioca, exato. Sou de lá. Pastor, por que o senhor fundou a missão MEAB? O que lhe levou, o que lhe incentivou a ver essa necessidade de fundar a MEAB? Ok. Como eu havia dito, eu fui missionário no Marrocos, e isso nos anos 90. Assim, o treinamento para missionários que queriam servir no mundo árabe e muçulmano era bastante precário no Brasil. Então, eu fui como uma leva de grandes missionários com um treinamento teológico, parte missiológico, mas não específico no sentido de recorte, né, que povo muçulmano. Então, lá servi, tive meus erros e acertos, e por uma circunstância soberana de Deus, uma enfermidade de minha esposa, nós tivemos que retornar do campo. Nossa paixão e chamado sempre foi servir entre os povos árabes e muçulmanos. Então, a gente percebeu essa lacuna no movimento missionário brasileiro de formar missionários. Então, a minha ida para Foz do Iguaçu, por ser uma região estratégica, onde há uma grande concentração da comunidade árabe, muçulmana, então foi ali formar um centro de treinamento. A nossa agência, a Missão Evangélica Árabe do Brasil, não é uma agência enviadora. O Brasil está muito bem servido de agências que enviam, tanto agências que surgiram aqui no Brasil ou agências internacionais que têm a sua base aqui. Então, o trabalho de enviar missionários havia sendo bem feito, mas o treinamento específico ao mundo árabe e muçulmano era ali um gap que a igreja tinha. Então, quando nós retornamos, fomos até Foz do Iguaçu e ali fundamos, então, o centro de treinamento da Missão Evangélica Árabe para especificamente formar missionários que desejariam e desejam ainda servir nesse contexto. Então, foi assim que surgiu a MEAB. A gente não queria reinventar a roda, vamos dizer assim, não queríamos uma agência que já estivesse outras fazendo no Brasil, e Deus nos deu essa graça de sermos uma das primeiras agências a trabalhar com a formação específica de obreiros que desejavam ir para o mundo muçulmano. Amém, amém. Muito bem. Pastor, uma pergunta para a gente começar no nosso roteiro mesmo. Todo árabe, ele é muçulmano? Olha, essa é uma boa pergunta, porque realmente, quando estamos dando seminários nas igrejas, em alguns lugares, a gente começa por aqui porque há uma certa confusão entre, de modo geral, não só entre os cristãos, mas aqui no Ocidente, essa confusão de achar que todo árabe é muçulmano e todo muçulmano é árabe. Eu vou dizer assim, os árabes são os descendentes de Ismael. Todos nós sabemos, pelo relato bíblico, que Abraão, seu primogênito, foi Ismael, com Agar, e nasce Ismael aí, e os árabes são descendentes de Ismael. Depois sabemos da chegada de Isaac, na qual o povo israelita descende aí de Isaac. Então, são irmãos, Ismael, Isaac, e os árabes e os israelitas são primos, vamos dizer aí, quase meio irmãos, meio parentes. Então, a árabe é um povo que tem uma descendência. Então, todos aqueles que nascem nos países árabes, que são descendentes árabes, são árabes. Por exemplo, não tem como você ser um ex-árabe. Eu me converti a Jesus, agora eu sou um ex-árabe. Não.
Você nasceu num país árabe, fala a língua árabe, seus pais são descendentes, você é árabe. Agora, muçulmano, aí é a fé, é a religião fundada pelo profeta Maomé, aí depois de Cristo. Então, aqueles que adotam o Islã, que Islã é nome de religião, muçulmano, seguidor da religião do Islã, então esses são muçulmanos. Então, muçulmanos são todos aqueles que abraçam a fé. Um exemplo, o maior país muçulmano que adotou a fé muçulmana não é um país árabe, é a Indonésia. A Indonésia é o maior país muçulmano, mas eles não são de origem árabe. E, por exemplo, na minha antiga igreja lá em Foz do Iguaçu, eu tinha árabes convertidos que agora abraçaram a fé em Jesus. Então, eles são ex-muçulmanos, mas não são ex-árabes, são árabes muçulmanos. E se você vai ali para o Oriente Médio, Iraque, Jordânia, Líbano, você vai ver uma história antiga ali de cristãos árabes. Então, na Palestina, na própria Palestina, de irmãos árabes que professam Jesus. Eles são árabes e são cristãos. Então, essa é uma diferença básica que a gente faz entre árabes e muçulmanos. Muçulmanos, aqueles que professam a fé no Islã, e árabes são os descendentes, é o povo ali do Oriente Médio. Muito e bem. Norte da África também. Muito bem, pastor. E qual é a visão do Islã sobre Jesus Cristo? Como é que eles veem Jesus Cristo? E como é que essa visão se compara com a visão dos cristãos acerca de Jesus? Os muçulmanos têm uma visão elevadíssima sobre Jesus. Jesus, para os muçulmanos, é um profeta, e um profeta bastante, assim, famoso, vamos dizer assim. O Alcorão Sagrado, que é o livro de fé e doutrina dos muçulmanos, fala, assim, dezenas de vezes, mais de 90 citações sobre Jesus. Então, Jesus é bem visto, Jesus é falado pelos muçulmanos, mas tudo numa perspectiva que ele é um profeta, um homem, aquele que foi enviado por Alá, segundo os muçulmanos, né, para também ser um mensageiro. É interessante que o próprio Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, fala mais de Jesus do que o último profeta do Islã, que é Maomé, ou Mohammed, a gente chama aqui em português de Maomé. Então, tem muito mais citações sobre Jesus do que o próprio Maomé. Todavia, a visão de um muçulmano sobre Jesus é uma visão bastante diferente dos cristãos. Várias coisas, ou várias doutrinas a gente vê e encontra que são similares. Por exemplo, que Jesus é homem, nós acreditamos também que Jesus é homem, o Islã acredita assim, que Jesus exerceu o ministério profético, o islamismo crê que ele é profeta, diferente um pouquinho aí essa. Depois o pastor faz aí um podcast só para a diferença, né, de profeta e então vê Jesus como aquele que fez milagres. O Alcorão diz que Jesus fez vários milagres, como a Bíblia relata os milagres de Jesus. Diz que Jesus era um homem bom, justo, perfeito, correto. O islamismo confirma isso também. Diz que Jesus nasceu da Virgem Maria. O Alcorão confirma que Jesus nasceu da Virgem Maria. O Alcorão confirma que Jesus foi assunto aos céus, que está vivo. Aí a diferença que eu entro daqui a pouco, né, para nós, que ele está vivo, mas ele morreu. Já para os muçulmanos, ele não morreu, ele foi assunto aos céus diretamente, e que ainda vai voltar. Os muçulmanos creem que Jesus voltará, assim como os cristãos creem. Então, há muitos aspectos similares
de Jesus sobre cristãos e muçulmanos. Mas, como disse, a diferença, ela se torna então, aqui um divisor de água. Primeiro, os muçulmanos não acreditam que Jesus é divino, que ele é o Emanuel, Deus conosco, que ele é 100% homem, 100% Deus. Eles discordam veementemente. Eles têm uma teologia para discordar disso. Então, eles não creem que Jesus é divino. Eles não creem que Jesus é eterno. Eles acreditam que Jesus nasceu, vai morrer um dia, mas não morreu. Eles também não acreditam que Jesus foi morto. A tradição islâmica e os próprios textos do Alcorão, a própria crença dos muçulmanos dizem que ele não foi crucificado. Quem foi crucificado foi uma outra pessoa. Alguns vão dizer que pareciam com Jesus, mas não era Jesus. Deus fez, isso é um texto inclusive do Alcorão, Deus fez com que a pessoa crucificada se parecesse com Jesus para enganar os seus inimigos. Então ele não morreu. Logo, se ele não morreu, ele não ressuscitou. Ele está vivo, mas não morreu. Então, tem essa diferença entre a fé cristã e a fé islâmica. Então, Jesus tem vários títulos no Islã. Ele é chamado de a palavra de Deus, ele é chamado do Espírito de Deus, ele é chamado de justo, como eu disse, mas divino. Deus, morto, crucificado e ressurreto, aí não, aí os muçulmanos rejeitam veementemente essa doutrina. Então, a pedra de tropeço é a divindade de Jesus, a morte de Jesus e a sua ressurreição, e a sua eternidade, né? Jesus, para nós, ele é eterno. Sim. Ele não foi gerado, não foi criado, foi projetado, ele existiu. Todas as coisas, João vai dizer, né, que foram feitas por ele, por meio dele, para ele. Perfeito. E diante dessas barreiras, pastor, que eu diria talvez barreiras religiosas, como é que eles recebem o evangelho? Como é que o muçulmano recebe o evangelho? Por exemplo, tem todas essas questões que eles acreditam em várias coisas sobre Jesus e que nós também, no entanto, sobre a divindade e esses outros aspectos sobre Jesus, eles não creem. E como é que eles recebem assim o evangelho, a pregação, de maneira que a gente vê que eles estão meio que mudando de perspectiva e sendo mais simpáticos, abertos a escutar acerca dessas coisas que eles rejeitam? Ok. Em primeiro lugar, um muçulmano, ainda muçulmano, quando ele ouve do Evangelho, que é sobre a vida o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, então, nesse aspecto da morte e da ressurreição, isso é um escândalo para eles, isso é uma blasfêmia para eles. Então, eles rejeitam veementemente essa doutrina. Há um trecho do Alcorão, me falha agora a citação, que diz que ele não morreu, ele não foi crucificado. Isso é uma mentira, isso é um engano. Então, eles rejeitam a princípio. Só que nós insistimos em falar sobre a obra de Jesus e sobre a morte de Jesus e a ressurreição, acreditando que é uma obra do Espírito Santo, esse convencimento. Eu acho que a gente vai tratar um pouquinho depois, mais à frente, de como a gente compartilha. Sim. E aí eu posso dar alguns outros detalhes, mas é uma obra, como em qualquer outro ser humano, do Espírito Santo de convencimento. Um meio que o próprio Deus tem usado é um meio de sonhos. Centenas e milhares de muçulmanos têm conhecido a Jesus através de sonhos. O povo, não só árabe, mas o povo muçulmano daquela região da África, do Oriente Médio, ali da Ásia,
eles dão muito significado, muito valor por questões de sonhos. Então, a gente tem ouvido missionários e relatos de próprios muçulmanos que agora se tornaram cristãos, que receberam a Jesus, que reconheceram a Jesus através dos sonhos. Jesus falando com eles no seu idioma, no seu dialeto, falando além do que eles sabem. Não falando apenas das coisas que eles sabem no Alcorão, aquilo que eu acabei de citar, mas dizendo que ele é divino, que ele é o Filho de Deus, que os muçulmanos rejeitam também, que ele é o caminho para levar e conduzir todo homem a Deus, que ele morreu na cruz para perdoar os pecados daquela pessoa. Então, isso tem sido um impacto muito grande na vida de muitos muçulmanos, tendo sonhos com Jesus. Então, nós, missionários, vemos isso, mas a gente continua a pregar, continua a falar, continua a anunciar Jesus, continua a falar da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. E crendo que o Espírito Santo, no seu tempo, da sua maneira, trabalha nos corações. Sim. Começamos sempre onde os muçulmanos estão, para depois chegar até onde eles têm maior rejeição. Então, falamos das coisas, das verdades que o Alcorão também fala sobre Jesus, mas aí vamos até a sua morte. Usamos bastante o Antigo Testamento. É muito importante o missionário ter um bom fundamento sobre Cristo no Antigo Testamento, porque as histórias do Alcorão são muito histórias do Antigo Testamento. Alguns recortes, algumas acrescentadas, outras diminuídas, mas são histórias do Antigo Testamento. E o próprio Jesus disse, né, que toda a Escritura, e a Escritura de Jesus era o Antigo, dá testemunho sobre ele. Então, se o missionário souber contar essas histórias e manusear, isso é de grande êxito para os muçulmanos, conhecerem mais sobre Jesus. Perfeito. Pastor, dentro dessas questões, há quem diga que o Islã e o cristianismo são parecidos, né? Adoram o mesmo Deus. Talvez aquelas pessoas mais leigas e que não sabem muito bem sobre as diferenças entre um e outro. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre algumas diferenças fundamentais entre o Islã e o cristianismo, até para tirar e esclarecer essa questão. Não, é o mesmo Deus, Alá é o mesmo Deus do cristianismo. E até, abrindo um parênteses aqui, eu tenho feito uma pós em ciência da religião, e uma das aulas, que foi sobre conversas entre as religiões ou algum tipo de ecumenismo, o professor ele citou que todas as religiões falam do mesmo Deus. Falam diferente, mas de um mesmo Deus. Então, nessa questão mais específica, Islã e cristianismo, quais são as diferenças fundamentais entre as duas? Ok. Realmente há muitas semelhanças. Oração, os muçulmanos têm oração. Jejum, os muçulmanos têm jejum. Dia sagrado, os muçulmanos também têm um dia sagrado. Livro sagrado, os muçulmanos também têm um livro sagrado. Lugar de adoração e de oração, os muçulmanos também têm as mesquitas. Os líderes espirituais, os anjos, eles têm muitas coisas semelhantes a nós. Vou destacar talvez cinco, as cinco solas, quase. cinco doutrinas aqui que são, assim, para nós, o alicerce, a coluna do cristianismo. E é aqui que o islamismo se difere da fé cristã. Primeiro, a questão do pecado, o pecado original, a depravação. O homem nasce em pecado, o pecado original. O muçulmano discorda e não crê. Ele crê que o homem nasce bom e vai se corrompendo por causa da situação. O pecado é algo de fora e não de dentro. Então, isso já é uma diferença teológica bastante razoável, grande,
por essa questão. Então, eles não têm essa percepção de perdição, porque o homem pode ser bom, ele pode fazer coisas boas. Então, a questão do pecado. Um outro aspecto é a Trindade. Os muçulmanos negam veementemente a Trindade. Textos do Alcorão vão dizer que quem afirma que existe Trindade blasfema contra o único Deus. E o castigo é a perdição para quem crê na Trindade. Então, muçulmano de forma alguma vai crer no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Isso para eles é politeísmo, isso é blasfêmia, isso é um equívoco, um erro grandíssimo. Então, eles discordam sobre isso. Discordam também de algo central para nós, a salvação pela graça. Nós cremos que a salvação por meio da fé em Jesus é pela graça, é dom de Deus, é Deus conquistando para os homens. O muçulmano discorda veementemente, vai dizer que a salvação é uma conquista humana, depende de guardar as doutrinas islâmicas, das boas obras. Eu não sei se a gente vai falar mais à frente um pouquinho sobre a salvação, mas basicamente a salvação do cristianismo pela graça, pela fé em Jesus, e dos muçulmanos pelas obras, para as boas obras, assim, poder justificá-lo. A pessoa de Jesus também, como divino e eterno, então, isso, para eles, totalmente, uma aversão à fé cristã. Ainda pensando na pessoa de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, o governo de Jesus sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos, o grande juiz. Então, eles discordam totalmente sobre esse aspecto. E sobre o final, então, eu disse que daria 5, né? Sobre a palavra, né? O muçulmano vai dizer que a Bíblia foi adulterada, que a Bíblia foi corrompida, que a Bíblia não é a palavra de Deus. É um livro humano, escrito por homens, que contém erros, falhas e falsas doutrinas. Já o Alcorão Sagrado, para eles, esse sim é o livro de Alá, é o livro de Deus, é o livro incorruptível, é o livro que Deus deixou para a humanidade. Então, percebam, 5 aspectos aqui da fé, da doutrina central da nossa fé, os muçulmanos negam veementemente. Para eles, é uma heresia, para eles, esses aspectos centrais para nós são equivocados e falsos. Interessante. E são pontos que, assim, que não tem... Negociáveis, né? Exatamente. São os pontos centrais que a igreja, que o cristianismo luta por eles, né? E aparentemente não, são mais difíceis de chegar a esse povo. E aí, já eu quero falar sobre a dificuldade de compartilhar o evangelho com eles, mas antes disso eu queria ouvir do senhor a diferença sobre os muçulmanos, né? Por exemplo, a gente tem os xiitas, os sunitas, e aí eu queria saber do senhor, e até para falar para o povo que está nos assistindo, qual é a diferença desses dois grupos e quais desses são mais radicais do que o outro? Ok. Realmente, dentro do islamismo, nós temos diferentes ramificações, diferentes linhas de segmento, né? Escolas, esse ou outro, muito parecido com a fé cristã também. Mas as duas divisões básicas são entre sunitas e xiitas. Isso aconteceu logo após a morte do profeta Maomé. Então, houve uma divisão entre eles, houve uma discussão. Alguns, naqueles muçulmanos, poucos na época ainda, acreditavam que a liderança do islamismo deveria ser uma liderança de descendência, de sangue. Como Maomé não deixou nenhum filho homem,
Então seria talvez o neto dele, alguém que casou-se com a filha dele, nasceu. Então, esse era um grupo. O outro grupo dizia, não, o descendente de Maomé, não tem nada a ver. É alguém, para dar seguimento ao Islã, tem que ser alguém que andou com o profeta, que entende, que é um embaixador do Islã, que conhece o Islã, que conhece todas as coisas. Então, houve essa divisão. E aí, ali ficou conhecida essa divisão entre sunitas, aqueles que acreditavam que a liderança do Islã deveria ser não pela linhagem, mas pelo Abu Bakr, o homem que andou com Maomé. Já o outro grupo, que foi denominado xiitas, dizia que não, que a liderança deveria ser uma liderança do descendente de sangue, alguém da família do profeta, porque eles dizem que se você traçar a linhagem de Maomé, vai dar lá em Ismael, em Abraão. Então, não deveria ser essa sequência. Então, eles se dividiram, até hoje eles têm problemas, países que têm muçulmanos sunitas e xiitas, são países que vivem em situações de tensão, de guerras, inclusive, então é bastante complicado. Eles têm diferenças doutrinárias, os pilares são os mesmos, mas há, na prática, bastante divergência de doutrina entre eles. Recomendaria o leitor, se quer conhecer um pouco mais, pode buscar algo na internet, ou recomendaria 2 livros, Descobrindo o Mundo do Islã, é um livro que o leitor, que nos assiste poderia comprar, ou Entenda o Islã, também é um livro que vai tratar de 2 ou 3 capítulos sobre essas diferenças entre sunitas e xiitas. Para a grande maioria das pessoas, todo muçulmano é radical terrorista. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu convivi em países muçulmanos, tenho grandes amigos muçulmanos, morei lá, convivi na fronteira e sei que muitos muçulmanos são pacíficos, vivem a religião por acreditar na religião, vivem e creem na religião por acreditar que esse é o caminho. Foram ensinados assim. Eles não querem a morte das pessoas, não apoiam os atos terroristas, querem viver a fé deles e a vida deles. Mas realmente é um grupo extremistas islâmicos que são realmente terroristas no nosso ponto de vista. E a gente acha que xiita, ou o xiismo, é sinônimo de terrorismo, né? E, na verdade, o xiismo é a menor parte desse grupo, são muito mais sunitas. Então, para fazer um teste rápido aqui, por eles serem as maiores, por exemplo, os grupos que nós denominamos aqui no Ocidente como terrorista, a grande maioria é sunita. Por exemplo, o Al-Qaeda é sunita. O Boko Haram, na África, é sunita. O Hamas, da Palestina, é sunita. A Al-Qaeda, acho que já disse também, é sunita. O ISIS, que ficou mais conhecido recentemente, também é sunita. Uau. E vários outros grupos sunitas. Que eu me lembre aqui, e posso estar falhando nessa informação, xiita mesmo, o mais conhecido é o Hezbollah, do sul do Líbano, que é considerado aqui no Ocidente um grupo extremista islâmico. E a gente, pelo que sabe, assim, oficialmente são só eles, mas todos os outros que eu citei são sunitas. Então, não dá para definir muito qual é o grupo mais extremista. Perfeito. O senhor acha que... Se eu perguntasse aqui na fé cristã, né, qual é o grupo mais extremista que a gente acha? Aí haveria diferentes respostas. Sim, exatamente. Agora, desculpe ter interrompido, mas o que o senhor diria acerca desse radicalismo? É por conta que eles são literais naquilo que o Alcorão fala, ou que o Corão diz, e aqui o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, ou é por causa da lei
da Sharia, que eles pegam o pé da letra e se tornam radicais por causa disso. Aí o senhor pode me explicar se a Sharia está no Alcorão ou se é um outro, vamos dizer assim, outra legislação ou outro livro que eles seguem? Ok. Sim, respondendo a essa pergunta, esse terrorismo islâmico, primeiro, é toda uma motivação política. Isso daí, assim, é um assunto complexo, vasto, que não é para amadores como nós falamos, tem que ser bastante especialista, mas dá para perceber, quando você convive, mora no Oriente Médio, lê um pouco, que realmente são questões ideológicas, políticas que estão envolvidas. Então, para o desdobramento dessas ideologias políticas, usa-se a religião. A religião é o meio para cumprir essas questões políticas, na minha percepção. Então, geralmente, escolas que são treinados e pessoas que estudam para ter uma interpretação literal do Alcorão, porque no próprio Alcorão não há aquela transição, né, de tipo assim, esses textos aqui foram textos para os dias de Maomé. Depois da história de Maomé, os novos que vieram falaram outras coisas, escreveram. Não, o Alcorão é encerrado com a morte de Maomé, não tem mais revelação. Então, não há essa transição. Então, algumas escolas leem o texto literal e dizem que tem que praticar tudo que se praticava no século VII, nos dias de Maomé. Então, usa-se isso como interesse político para as conquistas políticas. Então, eu acredito que a principal motivação é política. Aí entra a religiosa, entra a econômica, entra de dominação, e também em alguns grupos até escatológica, porque há uma crença islâmica que vai vir, principalmente os xiitas, que vai vir o último santo, né, dos 12 santos xiitas, para quando ele chegar, ele encontre uma islamização maior, porque essa é a crença islâmica do final dos tempos, né, que muitas pessoas vão aderir ao islamismo. Então, muitas pessoas vão pela força, usam o extremismo para impor a religião à força. Por isso, esses grupos terroristas. A lei Sharia, ela é composta vem por diferentes lugares. Parte vem do Alcorão, parte vem dos hadiths, que são os ditos do profeta Maomé, a parte vem de questões de jurisprudências também. Então, é um composto de diferentes composições. Hoje, a maioria dos países muçulmanos não usam a lei Sharia. Ela vou dizer aqui, ela é tão cruel que até os próprios muçulmanos não querem observá-la. Quem quer impor a lei Sharia são esses extremistas. Então, poucos países muçulmanos usam literalmente a lei Sharia. Mas ela é composta, não é uma lei revelada por Deus, é uma lei feita pelos homens, que retiram algo do Alcorão, retiram algo que o profeta fez e falou dos hadiths, retiram algo do contexto ou das tradições islâmicas. Perfeito. Perfeito, pastor. Falamos aqui sobre compartilhar o evangelho com eles, né? Desculpe. Algum tempo atrás, acho que em 2017, o meu trabalho de final de seminário foi sobre evangelização dos povos muçulmanos. E eu peguei o livro, talvez o pastor deve conhecer, o livro Segredos do Alcorão, o autor Don Richardson. E a tese do livro dele é que os muçulmanos, eles não têm ponte nenhuma para o evangelho. Ele escreveu vários livros onde ele bola aquela tese
Fator Melquisedeque, né? Isso, exatamente, o fator Melquisedeque e outros totem da paz. E ali a tese dele é que todos os grupos, nações, povos, têm uma ponte para o evangelho. E quando se chega no muçulmano, no Islã, não tem. Por causa de todas essas coisas que eles acreditam parecido conosco, né? E aí eu tentei fazer um trabalho tentando dar uma resposta diferente daquilo que ele escreveu. E dentro do meu trabalho há o que o senhor falou sobre sonhos, os muçulmanos têm sonhos com um livro preto, ou alguém indicando, vá para aquele homem que ele vai lhe explicar o que é isso aqui, e muitos acabam se convertendo nesse estilo, né, de sonhos e tal. Então, antes de eu fazer a pergunta como compartilhar o evangelho com os muçulmanos, eu acredito que o senhor já tenha lido o Segredos do Alcorão. E a minha pergunta é, talvez não aqui para julgar Dom Charles, até porque ele é uma das referências missiológicas que nós temos, mas onde é que o senhor acha que ele se perdeu nessa questão de achar que o muçulmano não tem ponte ou não tem nenhuma forma de se chegar com o evangelho para eles? Ok. Você que deveria dar essa resposta melhor do que eu, porque foi a sua tese aí de conclusão do curso, né? Mas vou dar umas pinceladas rápidas aqui. Eu li o livro também e realmente reconheço o trabalho que o Dom Richardson deixou, que fez, o missiólogo que ele foi, o missionário também. Agora, particularmente o que eu acredito que ele errou nesse livro é que me parece que ele escreveu esse livro, foi logo pós a queda das torres, o ataque aos Estados Unidos. Me parece, quando eu li o livro, que ele escreveu com um espírito americano, um espírito anti-Islã, assim, mas um espírito de revanche, talvez, de indignação, porque é a nação dele, o país dele foi atacado realmente. Então, eu acho, e aqui acho mesmo, que foi aí que o autor errou, porque ele colocou muito da perspectiva americana, colocou muito da questão do momento que estava se vivendo, e ali talvez ele que meio que generalizou e colocou todos os muçulmanos no mesmo pacote e realmente passou uma imagem muito desagradável dos muçulmanos. E a gente acredita e sabe que os muçulmanos têm os bons muçulmanos e os maus muçulmanos, assim como os cristãos têm os bons cristãos e os maus cristãos. Há muitas pessoas que realmente criticaram esses ataques, assim como criticam outros ataques a essa guerra, esse terrorismo. Eu conheço vários muçulmanos que criticam isso, que discordam disso. Então, eu acho que o Dom Richard aí exagerou um pouquinho, foi muito mais com o espírito americano do que com um espírito mais da missiologia, que ele era um baita missiólogo. Sim. Mas a gente critica o livro dele, mas respeita todo o legado que ele deixou. Perfeito. Então, quando alguém vai e diz que está lendo, eu diz, leia, mas leia com cuidado. Sim. E também tenha esse aspecto crítico. Leia outros, e aí perfeito. Dá para comparar. Mas eu acredito que o Islã, exatamente esse aí, caso eu você acredito queira assistir, que o próprio Islã deixou algumas pontes para nós. Perfeito. E de fato, no prefácio dele, ele começa com a história do atentado às Torres Gêmeas, né? Tava doendo, né? Há um outro livro que eu usei, e a gente pode até discorrer um pouco sobre isso, eu acho que a missão MEAB ajudou o seminário a publicar, que é o Q3. E aí, pegando essa questão do livro de Q3, de métodos para como compartilhar o evangelho para muçulmanos, aí vem a pergunta, como nós cristãos podemos pregar o evangelho, compartilhar o evangelho para os muçulmanos de forma respeitosa, mas de forma eficaz? Como é que a gente pode
pensar em métodos que sejam bíblicos, né, e que consigam alcançar os muçulmanos? Muito bom. Acho que a primeira coisa é quebrar essa barreira, né? E cruzar essa barreira e olhar para os muçulmanos com um olhar mais de misericórdia, de compaixão, de olhar com um olhar que nós vemos que sem Jesus eles estão perdidos e que precisam desesperadamente do evangelho, da graça, do perdão do nosso Senhor. Então, um coração mas com compaixão eu acho que é fundamental. Não uma rivalidade, não uma questão de quem é melhor, quem é pior, quem é o certo, quem é errado, mas muito mais um coração de compaixão, de compartilhar o evangelho. Eu acho que isso é primordial para compartilhar a fé com os muçulmanos. Segundo, eu diria, muita oração, orar antes dos encontros, orar pelos muçulmanos, quando você conhecer algum deles, ou de modo intencional querer conhecê-los, orar, pedir para Deus, a obra do Espírito Santo, o trabalho do Espírito na vida deles, a paciência, o amor na sua vida. Terceiro lugar, ser intencional em pregar o Evangelho. Eu gosto de trabalhar e começar onde eles estão, mas eu não posso parar onde eles param. Eu tenho que chegar até a cruz. Aliás, eu tenho que chegar até a ressurreição, além da cruz, né? Eu tenho que falar do Cristo morto, mas o Cristo ressurreto. Por mais que eu tenha divergência, por mais que isso talvez, então, não deixe o meu amigo muçulmano feliz. E a melhor maneira que a gente tem entendido de compartilhar o evangelho com eles é começar pelas histórias dos profetas. Os muçulmanos acreditam na história de Adão, acreditam na história de Abraão, acreditam na história de Moisés, acreditam nas histórias dos profetas do Antigo Testamento. Então, nós começamos pelo jardim, quando Adão pecou, e eles reconhecem também isso, algo aconteceu. Então, nós começamos ali falando que o próprio Deus providenciou algo para cobrir a vergonha, para cobrir o pecado, o próprio Deus tomou a iniciativa de ir em busca do homem ali. Mas houve derramamento de sangue. E a gente vem contando a história de Abraão, do seu filho, aí pode dar uma tretazinha, né, muçulmana, é Ismael, não, é Isaac. Ok, nós acreditamos que é Isaac, vocês acreditam que é Ismael, mas vamos além disso, que o Alcorão também relata a obra ali de substituição. Só que os muçulmanos focam muito mais na obra da obediência de Abraão. E nós podemos focar numa outra perspectiva ali da substituição, que alguém toma o lugar do filho de Abraão, alguém... E outro, mais uma vez, sangue derramado. A história de Moisés, que também os muçulmanos acreditam. E a gente, como diz o Tom McCurry, esse rastro de sangue do Antigo Testamento. Até João Batista olhando para Jesus dizendo, eis o Cordeiro de Deus, eis o sacrifício de Deus, eis aquele que veio para substituir-nos, a obra de substituição na cruz. Então a gente começa com Abraão, é um tempo, está levando um tempo, as histórias de Abraão, dando ressignificado, trabalhando algumas verdades da perspectiva cristã, e até chegar a Jesus. Então, eu acho que é uma boa maneira, o livro que você disse, do Sim, Q3, eu acho que ele até por aqui. Ele trabalha com essa ideia também, de vir contando as histórias dos profetas, mas sempre com o intuito de chegar em Jesus, morto e ressurreto. Eu acho que essa é uma ótima maneira, porque se a gente for entrar só pela questão da moral, os muçulmanos também têm um alto valor pela moralidade, né? Das coisas morais. E a gente sabe que o evangelho é muito mais do que a moralidade, né? É uma obra de Cristo por nós. Então, você vai, como os mineiros, comendo pela beirada.
Tomando chimarrão, claro. E aí, o alvo é chegar a anunciar a Cristo. Não há pregação do Evangelho sem o anúncio da morte e da ressurreição de Cristo. Perfeito. A vida da morte e da ressurreição de Cristo. Perfeito. Pastor, um muçulmano se converte, certo? Conseguimos conversar, conseguimos explicar as histórias, resignificando, como disseste, mostrando Jesus, apontando para a cruz, morte, ressurreição. Muçulmano se converte. E o que significa, a partir de então, um cristão inserido, claro, é árabe, né, inserido numa cultura árabe? Agora, o que espera um muçulmano convertido? O que ele vai enfrentar? Quais são os desafios que um cristão muçulmano, eu não sei se esse termo está correto, mas o que um cristão agora ex-muçulmano vai enfrentar? Se ele vive num país muçulmano ou num país árabe, realmente ele vai encontrar uma aversão muito grande. Primeiro, a cultura árabe e também grande parte da cultura muçulmana, a base é honra e vergonha. Então, ele é uma vergonha para a família. Ele causou uma vergonha, assim, irreparável à família. Ele negou a fé dos avós, dos antigos, dos pais. Ele está dizendo que seus pais estão equivocados, seus avós estão equivocados. Então, ele causa uma vergonha à família, e aquela família, então, toda é vista com os olhos de vergonha. E, então, ele vai ser extremamente rejeitado pelos seus. Em alguns contextos mais fechados, ele perde o emprego, se é reconhecido, além de perder o respeito e o amor, a comunhão com a família, ele pode perder o seu emprego. Se a gente vai para um país um pouco mais restrito, ele pode ser preso por negar a fé do Islã. Vários países muçulmanos realmente têm isso na sua lei, que se um nativo professar outra fé que não seja o Islã, ele vai à corte, ele vai ser julgado e ele pode ser preso. E nos países mais extremos, ele pode ser morto. Então, hoje, século XXI, talvez as mídias não anunciam isso, mas nós sabemos, os missionários sabemos, que há casos de pessoas que foram mortas, ou pela sua família, ou pelos seus amigos, ou pelo próprio governo, pelo próprio sistema. Então, é bastante complexo para ele viver. E se ele não tem uma comunidade de fé, se ele não tem uma igreja estabelecida naquele país, se ele não tem pessoas para andar com ele, isso também se torna algo muito pesado, muito difícil, porque ele é a grande minoria daquele país. Então, ele muitas vezes não pode congregar, não pode ter liberdade, ele é observado, ele é vigiado, ele é descriminalizado. Então, é bem complexo para um muçulmano, agora convertido em Jesus, se tornar. Muitos deles, por isso, se mantêm no anonimato, no sigilo, se convertem, continuam até fazendo algumas práticas islâmicas, mas conheceram a Jesus, estão querendo aprender a Jesus. E por isso também, e isso para mim é ruim, muitos muçulmanos querem sair do país. Eu os entendo, porque não é fácil você viver debaixo de um regime opressor, de minoria, de perseguição, então eles querem sair. E muitos talvez conseguem sair, mas isso nunca faz daquele lugar, daquele país, ter uma igreja, de ter pessoas. Então, eu entendo, mas eu acho que missiologicamente não é a melhor estratégia a gente tirá-lo, mas orar com ele, andar com ele, caminhar com ele, mandar pessoas para estar com ele, quem sabe ele conhecer missionários e irmãos, para que ele seja encorajado na fé e ali dar testemunho. Sim. Eu sei que há uma distância muito grande entre o falar e viver isso, mas seguir a Jesus nunca foi fácil.
Verdade. Seguir a Jesus sempre foi arriscado. Se está fácil para nós e não está arriscado para nós aqui, se está cômodo, alguma coisa está errada. Perfeito. Diante dessa sua resposta, pastor, o senhor diria que é por causa disso que poucas igrejas têm sido plantadas nesses locais mais rígidos, mais difíceis de evangelizar, porque os cristãos, os que se convertem, acabam por migrando para uma outra parte mais fácil ou indo para um país mais aberto e por causa da perseguição e por causa do perigo, ou dos perigos eminentes que tem por causa que agora se converteu, não é mais muçulmano. Por causa disso, o senhor acha que as igrejas, ainda há poucas igrejas nessas regiões? Sim e não. Sim, no sentido que realmente esse é um dos aspectos, mas não porque, se o nosso ouvinte também ler um livro chamado Um Vento na Casa do Islã, vai perceber que nós estamos vivendo a maior colheita de todos os tempos. Nunca na história tantos muçulmanos vieram a Cristo como agora. Então nós temos centenas e milhares de igrejas que não são divulgadas, que são igrejas secretas, que são igrejas que as pessoas não são, assim, não dão tantas informações. A igreja móvel que se reúne aqui, se reúne ali, que está lá, grupos menores, não é um templo, não é algo oficial. Então isso está acontecendo hoje. Milhares de muçulmanos estão vindo a Cristo. E a gente chama isso de movimento, né, de discipulado de muçulmanos a Cristo. Então são muitos. Então, e Deus tem usado a perseguição. Pessoas que são perseguidas e permanecem na fé, isso tem sido testemunho para os novos, tem sido testemunho para os incrédulos, lá nos países muçulmanos, tem sido de encorajamento para a igreja perseguida. E tem sido, como diz um dos pais da igreja, né? O sangue tem sido a semente, o sangue dos mártires tem sido a semente da proclamação do evangelho em muitos países. Bom, excelente. Há algum país ainda muçulmano, pastor, que ainda a dificuldade de entrar missionário ou de se ter, mesmo com esse movimento grande que tem acontecido ainda, é restrito para estar lá, ou missionários, ou até mesmo um convertido ficar lá? Sim, vários países hoje, né? Chamamos de países fechados. Para Deus não tem porta fechada, mas diante da lei, diante dos governos, são países fechados, né? Irã, Arábia Saudita, os países ali do Golfo, alguns países da Ásia, Oriente Médio, Norte da África. Sim, é complexo a entrada de um missionário. Então, os países não dão visto para missionários, não há visto religioso. Então, os missionários precisam entrar de diferentes maneiras, usando maneiras criativas, diferentes oportunidades para estarem ali. Então, ainda hoje, em alguns países diversos, eu diria, ainda é muito difícil. Essa é uma grande barreira, então, para o avanço do evangelho nesses lugares. Certo. E agora, a gente falou um pouco sobre a salvação, pastor, como é que o cristianismo e o Islã veem salvação, mas eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Já estamos caminhando para o final, eu acho que essa pergunta aqui talvez seja importante para nós, para que a gente entenda melhor como é que funciona a questão do tema da salvação para o Islã, e qual é a diferença dessa salvação para o Islã e para o cristianismo. Ok. Como eu falei um pouco, né, a salvação é pelas obras. Os muçulmanos, eles precisam acreditar em 6 crenças, e em outro momento a gente pode conversar sobre isso, mas eles precisam fazer 5 coisas, que são chamados os 5 pilares. A Shahada, que é a declaração de fé, é professar que não existe outro Deus além de Allah,
ele é o único, ou seja, trindade já foi, né? Então, a shahada, a tradução de shahada é testemunho, é declaração de fé. Então, o testemunho aí, que não há Deus como Alá, e Maomé é o seu profeta, ou seja, o último profeta. Lógico, os muçulmanos vão dizer que não há diferença entre profetas, na teoria, porque na prática é Maomé que manda e desmanda. A palavra dele é a palavra final. Aí alguns muçulmanos podem me criticar, não, mas não é a palavra de Maomé, é a palavra de Alá, de Deus. É uma boa discussão. Então, a shahada, para ser salvo, tem que ter feito a shahada. Por isso que todo muçulmano não acredita que um cristão jamais será salvo, porque ele não fez a shahada. Ele não declarou Alá o único, ele declarou Trindade. E ele não declarou Maomé como profeta, ou como um dos profetas, que para nós nem é profeta. Né? Então, ele precisa fazer essa shahada, ele precisa orar 5 vezes ao dia, ele precisa fazer jejum no mês do Ramadã, 30 dias, ele precisa dar as esmolas, e ele precisa fazer a peregrinação, não é a Israel, viu, irmãos? É a Meca. Tem crente que faz peregrinação a Israel, né? Os muçulmanos fazem a peregrinação a Meca. Então, fazendo essas coisas, isso é chamado de boas obras. Então, há uma balança que Alá vai pesando essas obras, tudo de bom que você faz, além dos pilares, e os seus pecados estão do lado de cá. No último dia, Alá vai botar isso na balança. Então, na crença muçulmana tem um anjo do seu lado direito que anota as coisas boas que você faz. E um anjo à esquerda que anota as coisas más que você faz. No último dia, isso será pesado na balança. Ou seja, a salvação depende de você. Depende do que você faz. Qualquer muçulmano, se você perguntar, você tem certeza da salvação? Não, ele não tem. Inclusive, o profeta Maomé, perguntado sobre isso, ele disse, como eu posso ter? Isso pertence a Alá. Isso pertence ao último dia, quando as suas obras vão ser pesadas. Então, essa é a salvação no Islã. Totalmente diferente da fé cristã, que não tem nada a ver com as obras. As obras, para nós, é porque somos salvos. Fazemos as boas obras, porque somos salvos. Fazemos as boas obras para glorificar a Deus, por amor ao próximo. Sim. Porque o mandamento é esse, amar a Deus e ao próximo. Mas para nós não tem nada de salvação aí. Mas para o muçulmano é o pilar da salvação, as boas obras. Sem uma dessas coisas ele não entra no céu. Há uma discussão teológica, porque alguns deles não fazem a peregrinação, né? As pessoas acham que todos os muçulmanos são ricos, né? Porque aí a gente pensa no Golfo, no petróleo, e acha que todos os muçulmanos são árabes. Lembra que a gente já corrigiu isso lá atrás. E não, África, Ásia, vários países do Oriente são pobres, e as pessoas não podem ir até lá. Então, vários teólogos vão discutir que se houve intenção no coração dele de ir, já valeu. Já valeu. Agora, você imagina uma pessoa que é pobre, que tem que dar esmola para juntar pontos. Como é que ela vai dar esmola? É complicado, né? Você imagina, porque o Islã também libera uma pessoa que está enferma para não fazer jejum. Uma pessoa que está doente, que tem alguma doença, ela não está obrigada a fazer jejum. Mas são os jejuns que acumulam os seus pontos para a salvação. A pessoa está frita, né? Então, assim, há muitos gaps aqui. Se a gente entra numa apologética com os muçulmanos, a gente toca em pontos bem sensíveis para eles, porque realmente tem muito buraco aí. Pastor, caminhando para o final, essa shahada, ela é como se fosse o batismo do crente, onde ele publica a fé para todo mundo, é semelhante a isso? É semelhante, sim. Essa declaração, essa shahada tem que ser feita em árabe, né? Então, mesmo um brasileiro que se torna muçulmano, lembra, ele não se torna ex-brasileiro, ele é brasileiro que abraçou a fé no islamismo agora.
ele é muçulmano. Então, como é que ele entra? Qual é o batismo, né, que a gente está falando aqui? É a Shahada. E ele tem que fazer isso em árabe. Ele tem que aprender, no mínimo, essa frase aí. Que não há divindade como Alá e que Maomé é o profeta. Fazendo isso diante de testemunhas, ele é considerado um muçulmano. Interessante. E a questão do Alcorão, é a palavra de Deus se for lido só no árabe, é isso? Exatamente. Em português, em espanhol, inglês, francês e qualquer outra língua fora do árabe, não é chamado de o livro sagrado, é chamado de os significados do livro sagrado. Porque o Alcorão, para o muçulmano, raiz, é só em árabe. Então eu digo para um amigo brasileiro muçulmano, mas você não tem acesso à palavra de Deus. Ah, eu tenho. Não, você tem acesso ao significado. Se você quer se tornar muçulmano, raiz, você tem que aprender o árabe. Porque a língua árabe é a língua de Allah. É a língua do Alcorão. É a língua do profeta maior, que era Maomé. Então, ou você aprende árabe, ou, meu amigo, você vai me desculpar, você é um muçulmano. Pessoal, complete a frase aí, né? Pastor, para finalizar o nosso tempo aqui, que passou e eu nem fiz muito coisa do tempo, mas como é que a gente pode orar pelos muçulmanos ao redor do mundo? Como é que nós podemos trabalhar em prol desse povo que precisa de Deus, que precisa de Jesus, da mesma forma como nós precisávamos? Como é que nós podemos amar esse povo, e tentando perceber as necessidades deles espirituais? Como é que a gente faz para ajudá-los nessa questão de... Muito bom. Ótima pergunta, pastor. A gente pode orar como cristão, sobretudo pela salvação deles, né? Para que o Evangelho de Cristo, o poder de Deus, possa alcançar os seus corações. E se rendam a Cristo e conheçam. Paulo, falando dos israelitas, no capítulo 10 de Romanos, ele disse: eu dou testemunho que eles são zelosos, que eles são apegados, que eles são bons praticantes, mas sem entendimento. Porque o fim da lei é Cristo. Então, que realmente o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo alcance os corações dos muçulmanos. Segundo, nós podemos orar por nós, para que nós possamos amá-los. Os muçulmanos são criaturas de Deus, imagem e semelhança, homem e mulher, Imago Dei. A gente tem que lembrar da Imago Dei. A Imago Dei não é só do cristão, é daquele sem Cristo. Então, nós temos que amar os muçulmanos como também criados à imagem e semelhança de Deus. Então, orar por nós, para que Deus nos ajude a amá-los, para que Deus nos dê essa compaixão. Podemos orar também para aqueles muçulmanos que vivem em contextos de guerra. Quantos deles não querem a guerra? Quantos deles estão sofrendo economicamente, sofrendo com as suas próprias vidas, sofrendo a miséria, sofrendo uma série de coisas por causa das guerras? Muitos países muçulmanos vivem em contexto de guerra. Então, podemos orar pedindo que eles experimentem a paz e que conheçam o príncipe da paz, o Senhor Jesus. Então, a gente pode orar por isso. E podemos orar para que Deus nos dê oportunidade para falar com o muçulmano. Foi época que, quando a gente falava em muçulmano, a gente pensava na África, no Oriente Médio. Hoje, nós aqui no Brasil, talvez na cidade que você está ouvindo esse podcast, tenha algum muçulmano que você nem saiba. Ou brasileiro muçulmano, ou um árabe, ou de uma outra etnia muçulmana. Que Deus nos dê oportunidade, que Deus nos leve a eles. Podemos orar para que a gente seja um testemunho, para que eles possam conhecer um verdadeiro cristão que ama Jesus, que prega o evangelho de Jesus. Amém. Então, há muitos motivos para a gente orar pelos muçulmanos. Amém.
Amém, pastor. Amém. Pastor Flávio, deixa eu lhe agradecer pelo tempo que o senhor dispôs a nós. Foi fantástico, foi maravilhoso escutar mais uma vez o senhor. Eu espero que os nossos ouvintes tenham entendido, esclarecido alguns pontos que talvez não sabiam ou entendiam errado. É claro que é um assunto bem largo, que nós jamais teríamos tempo de esgotá-lo aqui, mas, como o senhor disse no início, que seja uma pitadinha, seja um tira-gosto para que o pessoal queira se envolver mais, saber mais, e assim o reino avance também para esses locais, né? E também Amém. pensando Que assim seja. nas nossas regiões aqui do Rio Grande do Sul ou do Brasil, aonde tenha muçulmanos, que nós sejamos mais proativos nessa questão. Então, meu muito obrigado, que Deus continue lhe abençoando, dando saúde, força, ânimo, para continuar nessa pegada de avanço do reino onde o senhor está. Que Deus abençoe a sua família e que tenhamos outro tempo assim. Eu creio que esses assuntos precisam estar na roda dos cristãos. Missões, Amém. evangelismo, para todo mundo. Esse foi o mandamento do Senhor, pregar para todo mundo. Então, eu muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Foi um prazer, pastor Leandro. Obrigado por essa iniciativa, por esse papo. Realmente a hora voa aqui. Preciso voar aqui para um outro compromisso, mas foi muito gratificante para mim. Eu espero que sirva de alguma contribuição para o povo de Jesus. E parabéns pela iniciativa. E que Deus abençoe também a você, sua família, Amém. Ministério e a todos aqueles que nos assistirão. Amém. Um forte abraço. Um forte abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.